Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre os cuidados necessários com a voz. A gente começa a se preocupar com a voz somente quando ela apresenta alguma falha, não é mesmo? Mas a nossa voz, gente, ela precisa receber uma atenção diária, ou seja, todos os dias a gente tem que cuidar da voz. E isso não é só um dever aí dos apresentadores, dos jornalistas e principalmente aí dos cantores, né? Todas as pessoas precisam ter esse cuidado, até porque, gente, a nossa voz, ela envelhece. Você sabia disso? Para falar aí sobre esse assunto, nós convidamos a fonoaudióloga Fernanda de Moraes, que também é mentora e especialista em comunicação e oratória. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Olá, Ana, olá, cada telespectador. É uma grande satisfação estar aqui para compartilhar sobre esse assunto apaixonante e tão importante nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais, que é a nossa voz. Exatamente, doutora. Para a gente começar então aqui o nosso bate-papo, por que esses cuidados com a voz, eles são tão importantes? São muito importantes porque a voz é um dos principais veículos de informação. É por meio da voz que nós transmitimos as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos pedidos, tudo aquilo que a gente conhece do mundo, compartilhamos por meio da voz. E a voz traz muitas impressões para as pessoas. Imagine uma situação, você que está aqui assistindo o programa agora, alguém telefona para você e essa pessoa que você conhece, um familiar, você tem uma certa intimidade, e você percebe pelo alô, pelo oi, pelo bom dia, pelo boa tarde, que alguma coisa está errada, só por meio da voz. E você até pergunta, nossa, aconteceu alguma coisa? E a pessoa pode até dizer assim, não, tá tudo bem. Você diz, não, aconteceu sim, eu te conheço, essa voz está muito esquisita, porque a voz traz uma carga de emoções que vão muito além das palavras. Por mais que eu diga um olá, eu queira transmitir uma certa felicidade, eu digo, olá, estou feliz hoje, eu digo, olá, estou muito feliz hoje, Ana, telespectadores, provavelmente a minha voz está contradizendo as minhas palavras, porque por isso é tão importante observar a voz, quando ela combina, quando não combina com aquela informação que nós estamos compartilhando, quando nós sentimos algum desconforto. Provavelmente, muitas pessoas que estão assistindo esse programa agora trabalham com a voz, seja falando com o cliente, seja no atendimento por telefone, seja por meio de palestras, por meio de vendas, o tempo todo nós precisamos da nossa voz. E pode acontecer, isso é bastante comum, de eu terminar um dia de trabalho ou uma semana mais intensa de uso da voz, de contato com as pessoas, a pessoa fica até cansada, assim, ai, tô até cansado, não vou nem conversar em casa hoje, porque eu falei demais. Se isso acontece com você, é um sinal bastante importante para dar mais atenção à nossa voz, porque eu preciso ter resistência. Assim como um atleta que entra para jogar futebol, entra para uma maratona, uma corrida, uma natação, e ele precisa terminar aquela prova bem, por mais que esteja cansado, mas não pode terminar com uma lesão no joelho, uma lesão no pé, a mesma coisa a nossa voz. Eu preciso terminar um dia de trabalho, terminar uma semana, por mais intensa que seja, com a minha voz intacta. Doutora Fernanda, com o passar do tempo, a nossa voz, ela pode ir perdendo a qualidade. Como eu disse, né, a voz também envelhece. Por que isso acontece? Queria que você explicasse para o pessoal que está em casa nos acompanhando também. Claro, assim como todo corpo envelhece, a nossa musculatura fica mais fraca, a mesma coisa na voz. Aqui nós temos cartilagens, temos músculos, e esses músculos precisam ser trabalhados. E como? Evitando abusos da voz. Porque qual que é o grande prejuízo da voz já na melhor idade? É que muitas vezes, quando eu tenho um mau uso da minha voz, eu posso ter uma voz mais rouca, mais cansada, aquela voz que você escuta até com um certo tremor e pensa assim, acho que eu estou falando com uma pessoa mais velha, e a gente percebe por meio da voz, porque existe todo um enfraquecimento, um arqueamento dessa musculatura. Só que nós podemos prevenir para termos uma voz longeva, saudável,
também na melhor idade, ou seja, posso chegar ali nos 80 anos com uma voz intacta. E um bom exemplo disso foi a Bibi Ferreira, uma cantora, atriz que mesmo no auge dos 90 anos, apresentava uma voz maravilhosa e sem sinais de envelhecimento. Por quê? Porque manteve um bom uso da voz, porque tinha prática de fazer exercícios. Por isso que é tão importante nós termos autoconsciência do som da nossa voz. E até um bom exercício para todo mundo é você gravar mensagens no WhatsApp e escutar as suas mensagens. Como está a sua voz? Tem rouquidão, tem barulho na voz, ou tem uma soprosidade que sai na voz e você parece que está cansado na hora de falar? Isso é muito importante, nós termos autoconsciência e observarmos esses sinais que a nossa voz vai trazendo no decorrer da nossa vida, para que assim nós consigamos ter uma voz saudável e até jovial, mesmo na terceira idade. Doutora Fernanda, até é comum quando a gente faz uma gravação e depois escuta, a gente achar um pouco estranho, né? Parece que o som da voz é diferente, né? Também, por que isso ocorre? Com certeza, Ana, isso é bastante comum, porque primeiro que nós não estamos acostumados a nos escutar em gravações, geralmente nós escutamos a nossa voz quando nós falamos, e o som da voz é completamente diferente. Por exemplo, agora eu falando com você agora, eu escuto o som da minha voz tanto por vibração aérea, então o som sai da minha boca e eu escuto essas ondas sonoras chegarem até o meu ouvido, quanto por vibração óssea. Só que como a voz está saindo de mim, essa vibração ela é muito mais intensa pela minha caixa craniana, pelos ossos, do que pelo ar. E quando nós escutamos uma gravação, a vibração ela é muito mais intensa pelo ar, por isso que é tão esquisito. E a má notícia para quem não gosta de ouvir a voz gravada é que a voz que nós escutamos em gravações é o mais próximo do que o que as pessoas também escutam. Então é um treino também você passar a se escutar mais para acostumar com a sua voz. Claro, ter a prática de fazer exercícios de voz, de respiração, que ajudam muito também a melhorar a qualidade da voz. Doutora, quais seriam então, assim, os hábitos que a gente deve adotar para ter uma voz mais saudável, né? Primeiro hábito e um dos mais importantes é consumir água. A água faz total diferença no timbre da nossa voz, na qualidade, no brilho da voz, no conforto na hora de falar. Não é muito chato? A gente precisa falar e tá com a boca seca, ou com aquele pigarro que fica lá no fundo da garganta e você fica pedindo para a pessoa esperar, porque você tem que fazer aquele som para limpar a região da garganta. Por isso, a água é bastante importante. E até uma dúvida muito comum, Ana, é que a água, ela não passa nas nossas cordas vocais. Nós temos duas cordas vocais, mais conhecidas cientificamente como pregas vocais, que têm um formato de V e ficam nessa posição no pescoço, paralelas ao solo. Quando nós falamos por um comando cerebral, essas pregas se juntam e criam um bloqueio para a passagem do ar que quer sair dos pulmões. Só que essa pressão é tão intensa que faz com que essas pregas vocais vibrem e produzam um som bem baixinho no pescoço, que é bzz, e esse som é amplificado nas nossas caixas de ressonância. Nós temos alto-falantes naturais que projetam a nossa voz no espaço. Por exemplo, se eu uso mais a região do nariz, eu fico com voz de fanho e tem uma sobrecarga aqui na região do pescoço, da garganta. Se eu uso mais a região da boca, eu fico com aquela voz de nariz entupido. E aí, voltando ao assunto da água, por que eu contei toda essa história? Porque a água não passa nas nossas cordas vocais. Aqui só passa o ar que vai entrar, que vai sair, ter essa troca gasosa nos nossos pulmões, mas a água passa no tubo de trás e indiretamente melhora a circulação. Por isso que vale muito a pena o consumo da água. E eu não preciso virar um copo de uma vez, mas beber ao longo do dia. Vamos supor, eu tenho uma reunião agora, deixa sua água do lado e no decorrer, na pausa, quando você estiver escutando alguém falando, toma um gole de água, pequenos goles que ajudam a relaxar aqui a região da laringe e trazer muito mais conforto na hora de falar. Outro cuidado bastante importante para você que é um profissional da voz, que precisa da voz no seu dia a dia, é evitar o consumo de alguns alimentos, como, por exemplo, leite e derivados, leite, queijos, iogurtes. Por quê? Porque o leite, a própria gordura do leite, traz pigarro, então a saliva fica mais viscosa e com isso eu vou
começar a pigarrear. E esse ato de pigarrear é uma vibração muito intensa das cordas vocais, que pode trazer um cansaço, pode trazer uma rouquidão. Além do leite, dos derivados, também é importante evitarmos o café. E olha que eu sou uma apaixonada por café, amo tomar café. Só que o que fazer? O problema do café é a mesma coisa. Depois de um cafezinho, observa como a boca fica mais ressecada. E com isso, a saliva também fica mais grossa e naturalmente nós vamos começar a pigarrear. Agora, se você diz assim, ai, Fernanda, mas eu amo café, eu amo tomar um café com leite de manhã e mesmo assim preciso usar a minha voz em alguma situação profissional, a recomendação é, terminou seu café? Toma mais água para justamente compensar esse ressecamento. Outros hábitos importantes de nós tomarmos muito cuidado, aliás, não é nem evitar, mas não ter esse tipo de hábito, que é o hábito de fumar. O cigarro, principalmente associado ao álcool, é um dos grandes precursores do câncer de laringe, câncer de garganta. E imagina o quanto que aquela fumaça agressiva do cigarro passando aqui nas nossas cordas vocais, que são brilhantes, extremamente clarinhas, sensíveis, delicadas, é muita agressão. E isso, com o tempo, pode desenvolver uma série de problemas, como aquela voz do fumante, que às vezes a gente escuta uma voz, principalmente de mulheres, que é uma voz mais fina e fica mais grossa, uma voz mais pesada, e você percebe, acho que a fulana fuma, só pelo timbre da voz. E, claro, que o principal não é nem só esse edema que acontece, esse inchaço por conta do cigarro, mas o problema é você ser um candidato a ter câncer de laringe. Então, alguns cuidados bastante importantes. Até voltando nos alimentos, chocolate. Também, que é uma delícia, maravilhoso, mas é importante nós evitarmos antes do uso intensivo da voz, que também dá essa sensação de saliva mais grossa, mais viscosa, e naturalmente, para compensar, nós vamos começar a pigarrear. Esses são alguns dos hábitos e comportamentos mais importantes que nós precisamos ter atenção no nosso dia a dia. Doutora, você está falando aí sobre os alimentos, né? O pessoal fala bastante da maçã, que é uma fruta aí que seria boa, né, para as cordas vocais. Isso é verdadeiro, então? É verdade, não é um mito, é verdade. A maçã tem uma enzima, uma fibra na casca chamada pectina, e a pectina ajuda a limpar a cavidade da boca, da garganta. Novamente, assim como a água, não passa nas nossas cordas vocais, mas traz um conforto muito maior na hora de falar. Além de ser uma fruta que tem muita água, então ajuda também na hidratação da boca. É muito comum as pessoas que trabalham na rua, por exemplo, e não tem tempo de escovar os dentes, e aí consome uma maçã, porque dá uma sensação de limpeza na boca e isso favorece muito a esse conforto para nós falarmos bem e usarmos a voz de uma maneira também saudável. Realmente, doutora. E agora, para as pessoas que tomam hormônios, isso também pode alterar a voz? Bastante. E é muito mais nítido isso nas mulheres. E por que nas mulheres? Porque nós temos as vozes mais finas, mais agudas. E naturalmente, claro que se você faz o uso de hormônios com recomendação médica, provavelmente o seu médico não vai dar uma dosagem que possa acontecer qualquer prejuízo para a sua saúde ou ter essa consequência na voz. Só que muitas vezes, em altas dosagens, a voz da mulher fica muito mais grave, muito mais pesada e aquela ressonância um pouco mais localizada aqui na região da garganta, e você escuta e já tem uma ideia, eu acho que toma alguma coisa ali, porque essa voz está muito esquisita. Então é bastante importante tomar muito cuidado, principalmente com a automedicação, que pode ter um impacto diretamente na voz. Doutora Fernanda, como que a gente, né, pode saber, o pessoal que está em casa nos assistindo agora, se tem algum problema na voz, tem algum sinal, algum sintoma que a voz começa a dar assim, que a gente fala, nossa, preciso buscar ajuda médica o mais rápido possível? Com certeza. Primeiro, rouquidão, que é aquele ruído na voz, um barulho na voz por mais de 7, 10 dias. Se você teve uma infecção de garganta, uma laringite, um resfriado, ou está com tosse, por exemplo, tem pessoas que são muito sensíveis e quando começa a tossir, 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 por ser uma vibração muito intensa, pode ficar com tosse. Só que essa tosse pode ficar com rouquidão. Só que essa rouquidão tende a passar depois de alguns dias. Agora, se passaram ali 10 dias e você continua com falhas na voz, com muito cansaço para falar,
falta de ar para falar, com uma voz que não tem resistência, que você conversa um pouco mais do que o comum do dia a dia e já perde a voz. É muito importante ter um acompanhamento não só de um fonoaudiólogo, mas de um médico otorrinolaringologista e, se for melhor, melhor ainda se ele for especialista em voz, porque dentro também da medicina existem as especialidades dentro da otorrinolaringologia, para justamente o médico avaliar quais são as condições das suas cordas vocais e como é feito este exame. É a laringoscopia ou a nasolaringoscopia, em que coloca uma câmera aqui no fundinho da garganta e dá para ver as cordas vocais. Aí ele vai ver se está com edema, com inchaço, se está avermelhada, como está essa vibração, analisar essa anatomia, fisiologia, e importante também ter um acompanhamento, fazer uma avaliação com um fonoaudiólogo, especialista em voz, para observar como você está usando a sua voz. Porque tem pessoas que usam a voz com muita tensão aqui na garganta, que você vê aquelas veinhas do pescoço pulando, pulando, de tanta força que faz para falar. A respiração também, que é essencial para nós profissionais que usamos a comunicação no dia a dia. Outro recurso que o fonoaudiólogo avalia também, a maneira como você usa essa ressonância, a dicção, que também conta muito na hora de falar, que é o abrir a boca, pronunciar muito bem os sons, e com certeza vai te trazer muito mais conforto, um bem-estar, e você vai até gostar da sua voz. Doutora, agora, o que as pessoas devem fazer quando elas ficam totalmente sem voz? Seja por uma gripe ou porque usou a voz aí de maneira errada, né? Foi numa festa, gritou muito. O que fazer nesses casos? Pergunta excelente, Ana, porque é bastante comum um erro muito grave, que é quando nós ficamos sem voz por conta de um abuso, como você falou, pode ser uma festa, pode ser um barzinho, pode ser um jogo de futebol, e a pessoa começa a ficar. Naturalmente, para poupar a voz, o que nós fazemos sem o conhecimento? Começa a cochichar, desse jeito. E isso é um abuso para a voz. Você tensiona toda essa musculatura. Então, primeiro cuidado é você não forçar a sua voz, não cochichar, não sussurrar. O que você pode fazer é o repouso vocal. Assim como nós repousamos o nosso corpo depois de andar muito, de fazer uma atividade física muito intensa, eu preciso de um repouso para recuperar o meu corpo. A mesma coisa a voz. Eu preciso descansar a voz. Então, como? Não mandando mensagens de áudio no WhatsApp, por exemplo. Procure escrever o que você precisa comunicar, evitar falar ao telefone, evitar conversar com as pessoas. É um repouso vocal mesmo, é deixar a sua voz descansar. O consumo de chás de flores e frutas, como chá de camomila, chá de erva cidreira, também ajuda muito a relaxar essa musculatura. E se mesmo assim tomou esses cuidados, a sua voz não voltar, é muito importante procurar um médico, procurar um fonoaudiólogo para ter alguma outra ação imediata, algum exercício específico, alguma medicação que o médico possa recomendar também. Doutora, por quanto tempo esse repouso vocal, né, ele é recomendado? De 24 a 48 horas. Eu sei que, de acordo com a demanda do dia a nem sempre a gente consegue fazer esse repouso vocal, supondo que você ficou rouco, ficou sem voz no domingo. E na segunda-feira, puxa, você tem aquele dia lotado de compromissos e precisa da sua voz. Se você não conseguir, né, faltar esse dia, explicar o que está acontecendo, é você usar o mínimo possível a voz, pelo menos de 24 a 48 horas, observar se a voz está voltando. E se não voltar nesse período, é importante procurar ajuda. Doutora Fernanda, existem doenças que podem alterar aí a nossa voz também, né? Sim, com certeza. Doenças relacionadas à tireoide ou até medicamentos que muitas vezes nós consumimos que tiram toda a hidratação da região da boca, da garganta, e com isso tem um prejuízo direto, um impacto direto nas cordas vocais. Gripes, resfriados, as alergias respiratórias, rinite, bronquite, asma, problemas de estômago, gastrite, queimação,
refluxo. Tem pessoas que têm rouquidões que são persistentes e vai no médico, não tem nada, faz exame da garganta, não tem nenhum tipo de alergia, e aí vai descobrir que tem uma gastrite, que nunca tinha notado, assim, não teve queimação, não tinha nada porque era uma gastrite silente, e isso também pode impactar na voz. Por isso é muito importante observar que a voz também traz indícios de outras alterações no nosso corpo. Já que a gente está falando sobre essas algumas doenças, né? A ronquidão, ela pode ser um sinal de câncer também? Também é o primeiro sinal de câncer de laringe, é a rouquidão por mais de 10 dias. Por isso que é tão importante observar esses sinais que a nossa voz emite ao longo da nossa vida, é estar autoconsciente, se perceber mais. Isso faz total diferença até para descobrir o momento em que você está daquela doença, caso ela seja grave. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão, né, nos acompanhando agora nesse momento também, se todas as pessoas precisam fazer esse aquecimento vocal, ou são só os profissionais da área, né, como eu disse, nós aqui, né, jornalistas, palestrantes, Sim. professores. Sim, o ideal é que todo mundo faça exercícios de voz. É claro que vai variar de acordo com a necessidade, com a demanda que você tem no dia a dia. Vozes profissionais, como a sua, como de locutores de rádio, cantores, ou mesmo pessoas que ministram palestra, que falam ao microfone, o som é amplificado e qualquer alteração no timbre da voz, isso pode impactar de maneira negativa, tem uma demanda maior. Então, é fundamental fazer os exercícios de aquecimento vocal, igual um atleta que se prepara, fica lá trotando, alongando a musculatura para evitar lesões, para ter uma resistência maior durante a atividade física, a mesma coisa nós profissionais da voz. Só que hoje em dia, se nós pararmos para pensar, pelo menos 90% das profissões têm o uso da voz. Pode ser que não diretamente numa câmera, como nós estamos agora, num microfone, mas no dia a dia, ministrando, conduzindo uma reunião, falando com o cliente, fazendo uma venda, reportando algo para o par, para o líder, para o liderado, o tempo todo nós nos comunicamos. E quando nós fazemos exercícios de voz, nós melhoramos e muito a qualidade desse som. Ou seja, você sofistica o seu contato com essas pessoas. O timbre da voz é muito mais agradável, com certeza vai ser mais coerente com o assunto que você vai compartilhar e com certeza vai te ajudar a ter melhores resultados, tanto profissionalmente quanto nas suas relações pessoais. E esse aquecimento, ele pode ser feito em casa? Tem algum aquecimento, algum exercício que você poderia indicar, né? E para as pessoas fazerem, né? E acho que vai ajudar bastante gente aqui que está assistindo o nosso quadro. Com certeza, Ana. É claro que o ideal é que cada pessoa tenha o seu grupo de exercícios personalizados. Por quê? Tem pessoas que precisam ganhar mais graves na voz, porque falam muito fino. Outros precisam ganhar mais agudos na voz, porque falam muito grave. Outros têm que ter mais melodia. Outros precisam melhorar a respiração. Outros a dicção. No geral, alguns exercícios, vou mostrar para vocês agora um exercício que é um dos mais conhecidos e que não tem contraindicações desde que você não faça de maneira incorreta, com tensões ou com uma má postura. Então, todo mundo ou sentado em pé retinho agora, mantendo a cabeça 90 graus com o chão, então nada de fazer desse jeito, ou com a cabeça levantada, ou para o lado, tem que manter a boa postura corporal, que é a técnica de vibração de língua. Nós vamos inspirar e falar esse som. Até o ar acabar. Algumas pessoas podem dizer assim: ai, Fernanda, mas eu não consigo vibrar a língua. Tem algum problema com a língua? Não. Algumas pessoas não conseguem, não tem nenhum problema. Aí você vai tentar fazer com os lábios, assim. Por pelo menos 2 minutos. Acabou o ar, inspire e recomeça até dar 2 minutos no relógio. Doutora, gostei muito aí da dica e vou aplicar aqui no meu dia a dia, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre problemas nas cordas vocais, como aqueles calos, né? Muitos cantores apresentam isso, né? Sim, cantores, professores. E o que que é o calo na corda vocal? Imagina que você comprou um sapato novo e o seu sapato, assim,
você vai andar muito com esse sapato novo. E a primeira vez que você coloca, ele começa a incomodar ali perto do seu dedinho. E você continua caminhando, ele vai incomodando mais ainda. De repente aparece uma bolha ali perto do dedinho. E depois essa bolha vai endurecendo até que se forma um calo, de tanto que você persiste naquele sapato apertado, desconfortável. A mesma coisa a voz. Se eu uso a voz de uma maneira incorreta, muitas vezes concentrando mais tensão na região do pescoço, respirando mal, eu posso ter esse prejuízo. Na hora das cordas vocais vibrarem, elas vibrarem numa região de ter uma região de contato em que ela fica de uma maneira mais intensa, mais frequente e com força, e nessa região eu ter um calo na corda vocal, que é conhecido como nódulo na corda vocal, que geralmente começa com uma fenda, que é um espacinho que fica entre as cordas vocais, e ao invés de elas fecharem completamente durante a vibração, fica um pedacinho aberto e vai escapando mais ar assim na voz. E a pessoa passa a perceber que ela se cansa um pouco mais na hora de falar. É o primeiro indício de que pode ser que isso evolua para um calo. E qual que é o tratamento? Depende. Tem calos que você só consegue eliminá-los com cirurgia, com o otorrino. Tem outros casos que com exercícios de voz, exercícios com fono, você consegue que eles sejam reabsorvidos e aí tem que ter uma mudança de comportamento também para você não voltar a ter os nódulos nas cordas vocais. Doutora, falando sobre tratamentos, né, eu queria que você explicasse um pouquinho agora sobre quais são os tipos de tratamento para voz, né, ou se é que isso existe, né, além de fazer as sessões aí de fono, como que isso funciona, né, para quem está Sim. passando por algum problema aí na voz? Uhum. Primeiro são as mudanças de comportamento. Quando eu tenho algum problema de voz, eu preciso identificar por que eu tive este problema de voz. Pode ser decorrente de alguma doença, como nós comentamos anteriormente, uma gastrite, uma alergia respiratória, dentre outras coisas. Pode ser por conta de medicamento que dá mais inchaço no corpo todo, inclusive nas cordas vocais. Ou pode ser por um mau comportamento, de eu falar muito alto, gritando, sem técnica, porque eu posso falar alto com técnica, não preciso falar baixinho o tempo todo. Eu posso usar uma projeção vocal, mantendo um bom apoio respiratório, com isso, com exercícios de fono, sessões, eu consigo desenvolver isso. Então, são várias etapas, tudo vai depender muito do tipo de problema que você tem. Se você tem uma disfonia, que é esse problema de voz, que acontece esporadicamente, só quando você abusa da voz, ou se é algo frequente, e o quanto que isso impacta no seu dia a dia. Porque tem pessoas que até têm alguma rouquidão, mas que assim, não tem o uso da voz profissional, e isso assim, não traz nenhum prejuízo para ela. Outros não, assim como você, assim como outros profissionais que se expõem mais perante as pessoas e que precisam ter uma clareza, uma nitidez nesse som, é uma demanda diferenciada. Então, são diretrizes que vão mudar de acordo com a circunstância. Tá certo, então eu agradeço muito a sua participação, doutora, aqui no nosso programa, no nosso quadro, aliás, no Saúde Agora. Muito obrigada pela sua disposição e por compartilhar tanto conhecimento. E eu que agradeço imensamente a oportunidade, fico à disposição. Qualquer dúvida, podem mandar para a Ana, que a Ana repassa para mim. Obrigada também, você aí de casa, pela sua companhia, sua audiência. Você pode conferir esse quadro e outros também no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!